E aí, galera, beleza? Galera, hoje eu vou dar uma aula aqui sobre números complexos, né? Propriedade básica dos números complexos. Aqui, beleza? Vamos direto ao ponto. Nós vamos aqui fazer as operações mais importantes, que é adição, subtração, multiplicação, divisão, inverso, né? Raiz quadrada e conjugado complexo. Basicamente, é isso que precisa para resolver circuitos elétricos com números complexos, né? Com circuitos elétricos CA, né? A gente vai precisar disso para responder potência, resolver circuitos elétricos com corrente alternada, que existe número real e número complexo né, na senoide, beleza? Então a gente sabe que o número complexo ele é composto dessa forma aqui, ó. Eu vou ter um número real e um número imaginário, que acompanha o número raiz de menos um, né? Que é o J, né? O J quer dizer raiz de menos um. Que é como se fosse o I, né? Na matemática. É o I na matemática, né? O I é igual a raiz de menos um. Beleza? Raiz de menos um não existe, né? É um número imaginário. Não é que não existe. É um número que não tem como eu representar ele, né? É um número imaginário. Então a primeira propriedade que a gente vai trabalhar aqui é a adição, né? Aí eu coloquei aqui Z1 é igual a x1 mais jy1, Z2 é igual a x2 mais jy2. Para me somar dois números complexos, ele tem que estar na forma retangular, sabe? Tem a retangular, tem a polar e tem a exponencial, beleza? Então aqui, ó, quando eu tenho Z1 mais Z2, é dessa forma aqui, ó, porque Z1 é x1 mais jy1 mais, vou botar aqui azulzinho, x2 mais jx2. É de vez. Aí, como é que faz para me somar? Eu sempre tenho que botar o real com parte real e parte imaginária com parte imaginária. Logo, Z1 mais Z2 vai ser igual parte real. Então fica x1 mais x2. Aí, como aqui, ó, fica assim, ó, mais jy1 mais jy2. Isso aqui é igual x1 mais x2. Mas, como aqui eu tenho j e j aqui, eu boto em evidência, né? Fica y1 mais y2. Beleza? Pronto. Para me somar número complexo dessa forma. Você vai sempre juntar quem é real com real e quem é imaginário com imaginário. Agora vamos para a subtração, que é a mesma coisa, só que com número de menos, né? Subtração. Eu vou resumir o máximo aqui. Ó, então fica assim, ó. Z1 menos Z2. Resumindo, Z1 menos Z2 vai ficar x1 menos x2, né? Porque agora vai trocar o sinal. Menos, no caso aqui, mais, né? Por que ficar mais, né? Porque quando tu multiplicar o menos aqui com menos aqui, o mais j, no caso j que vai para fora, né? Ó, j, aí fica y1 menos, né? Porque o y é positivo, y1, né? Menos y2. Beleza? Agora a multiplicação. Multiplicação. A multiplicação de números complexos, basicamente, vou fazer aqui de verde. Z1 vezes Z2. Você pode, né, botar assim. Z1, no caso, você pode fazer dessa forma aqui, ó. X mais jx1, né? jy1 vezes x2 mais jy2. Aí você pode fazer assim, ó, esse aqui com esse, depois esse com esse. Só que fica uma coisa muito grande, né? Fica muito. E ainda mais trabalhar com multiplicação com número complexo é mais complicado ainda. Então a melhor forma é você transformar ele para fazores, né? E multiplicar. Então basicamente você vai pegar, né?
Na forma polar, esse aqui é a forma retangular. Na forma polar, o número complexo ele fica dessa forma aqui, ó. Z é igual a R, fazor, né? O ângulo aqui, ó. Beleza? E na forma exponencial, o Z ele é igual a R, E, J, fazor aqui, ó. Esse fazor aqui justamente é quando é que uma tensão, uma corrente está defasada em relação à tensão à corrente, né? Justamente o ângulo de defasagem, beleza? Só que eu vou chamar aqui, ó, Z1 no caso aqui vai ser R1 vezes o ângulo, beleza? O ângulo 1, né? E o Z2 é igual a R2 vezes o ângulo 2 aqui, ó. Então, Z1 é R1 vezes o ângulo 1 vezes R2 vezes o ângulo 2. Quando eu multiplico ele, eu faço simplesmente eu multiplico R1 vezes R2, R1 vezes R2, e o ângulo aqui vai ser a diferença entre eles. No caso, a soma, né? Porque a soma está multiplicando, eu vou somar o ângulo 1 mais o ângulo 2. Beleza? Então, você vai multiplicar a, o R1 e o R2 e somar os ângulos. Beleza? Na multiplicação. Já na divisão, basicamente, de preto, divisão Z1 sobre Z2, né? Mesma coisa da multiplicação, você vai botar R1 e o ângulo sobre R2, o ângulo, né? Aí você vai dividir, normal, R1 dividido por R2, o valor dele aqui, e o ângulo vai ser o ângulo 1 menos o ângulo 2 agora, né? No caso é o menos agora. Eu vou subtrair o ângulo. Beleza? Já o inverso, aqui, inverso. O que que é o inverso? Inverso. Basicamente o inverso é 1 sobre Z. 1 sobre Z. É o inverso da, da minha impedância, o inverso da minha resistência, né? É inverso. É 1 sobre Z. Isso aqui é igual a 1 sobre R. O ângulo aqui vai ser menos, né? Por quê? Porque é basicamente o inverso é assim, ó. Vou fazer aqui. 1 sobre R1 o ângulo, né? R, no caso aqui, não precisa ser o R1, o R mesmo. E o ângulo, né? Só que quando o ângulo ele vai para cima, 1 sobre R, o ângulo ele vai negativo para cima. Entendeu? Mesma coisa aqui, ó. O R2, ó. O ângulo 2 vai para cima. Entendeu? Então o inverso é isso aqui. Agora vamos para a raiz quadrada. Ah, o detalhe aqui. O inverso, por exemplo, assim, se o R aqui deu J, né? Por exemplo, se 1 sobre J. 1 sobre J é a mesma coisa que menos J. Ou seja, menos J, quando ele vai para baixo, ele fica J. Beleza? 1 sobre J. Tranquilo? Agora a Raiz quadrada, raiz quadrada de um número complexo. A raiz quadrada agora, nesse caso, raiz quadrada de Z é a mesma coisa que você tirar a raiz quadrada de R, no caso aqui, raiz quadrada de R. O ângulo é dividido por 2. No caso aqui, ó. Deixa eu ver se. O ângulo dividido por 2. Quando eu tiro a raiz quadrada de um número complexo. É dessa forma. Beleza? Você vai tirar a raiz quadrada do R, né? O que que é o R? O R, ele é raiz quadrada de, no caso, x ao quadrado mais y ao quadrado, né? Onde é que é esse xy? Aqui, ó. Xy, xy, entendeu? Você vai pegar o número
que está acompanhando o real, mais o número que está acompanhando o imaginário e levar ao quadrado aqui. E o ângulo, ele é o arco tangente de y sobre x, né? Ou seja, o ângulo é a tangente inversa de y sobre x. É a mesma coisa que arco tangente, tangente inversa, né? O que quer dizer? Qual o ângulo cuja tangente é y sobre x, né? Vai dar um valor aqui, por exemplo, se fosse 1, tipo assim, 1 sobre 1, né? Qual o ângulo cuja tangente é 1? Qual o ângulo? É 45, né? O tempo que é raiz de 2 sobre 2 sobre raiz de 2 sobre 2, que dá 1. Beleza? Né? E assim vai. Beleza? Esse aqui é como se fosse a amplitude. Não, é a amplitude, né? A amplitude, o R é a amplitude da minha senoide. Beleza? Agora vamos para o conjugado. Conjugado. O que é esse tal do conjugado complexo? Conjugado. É muito usado também nas resoluções. Conjugado complexo. O conjugado nada mais por exemplo, aqui, ó. Z é igual a x mais jy. O conjugado dele, o conjugado dele é igual a x menos jy. Simplesmente eu vou trocar o sinal do meu imaginário, no número imaginário, né? Ele pode também ficar dessa forma aqui, ó. R, né? Ele normal o R normal no caso, se ele fosse aqui representado da forma polar, né? Deixa eu ver aqui, ó. É igual a R. Normalmente ele é assim, o ângulo, né? O conjugado dele seria o R menos o ângulo, certo? E ele na forma exponencial, R é menos J, o ângulo, né? Mas o mais usado aqui, quando a gente vai resolver, esse conjugado aqui, ó. Sempre o conjugado você vai trocar o número imaginário. Negativo foi negativo, vai dar positivo. Certo? Serve muito para resolução de questões. Beleza, pessoal? Então, por enquanto é isso, né? Só resumindo aqui, a gente viu aqui, ó, propriedade de adição, subtração, multiplicação, divisão, inverso, raiz quadrada, conjugado complexo. Então, se você gostou, deixa o like, compartilha aí, né? Isso aqui ajuda muito para resolução de questões de concurso, de circuitos elétricos, senoide, fasores, né? Então, se inscreve no canal, deixa o like. A maioria do pessoal aqui não tá assistindo o vídeo, não tá deixando o like, tá só assistindo o vídeo. Eu tô ajudando você e você não tá me ajudando, né? Então, se inscreve no canal. Valeu, pessoal.